Espero que o microfone esteja funcionando. Se não tiver, vai ficar assim mesmo. Eu não testei. Mas é isso aí, né, gente? Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal aqui no Leitora em Desespero. No vídeo de hoje, gente, um vídeo assim um tanto atrasado, certo? Depende, pra mim não tá tão atrasado assim. Vim falar com vocês hoje sobre a minha retrospectiva de leituras de 2022. Hoje eu estou gravando em 22 de janeiro. Eu tô um pouquinho atrasada? Tudo bem, acho que sim. Mas são leituras que eu quero falar muito delas. Quero muito fazer assim um fechamento de 2022. Então, eu vou fazer esse vídeo mesmo assim, se vocês gostarem, se vocês não gostarem, e é isso aí. Eu fiz no Instagram, eu fiz um templatezinho lá de retrospectiva do ano, porque algumas amigas me pediram. E aí o pessoal postou, me marcou, super legal. E aí eu até tá salvo lá nos destaques, então se vocês quiserem ver as melhores leituras, as leituras do ano de 2022, é só ir lá no meu Instagram, Leitora em Desespero. Aliás, aproveita pra seguir, tá? Segue lá também no TikTok, se inscreve no canal, deixa um curtir, deixa um joinha e enfim, é isso aí. Mas eu queria falar delas, então eu quis responder essa, não é bem uma tag, né? Mas tem uns tópicozinhos lá, eu queria responder isso em forma de vídeo. Então, cá estou eu pra fazer isso. Começando a primeira pergunta, né, lá do template, a quantidade de livros que eu li em 2022, e eu li 43 livros, pra mim foi um número ok. Queria ter lido mais? Queria ter lido mais. Ah, tá de sacanagem, né? Mas eu acho que em comparação com tudo que eu fiz, foi uma quantidade legal. Em 2022 eu fiz muita coisa, eu tenho 2 trabalhos. Eu trabalho na prefeitura da minha cidade e também dou aula. Ano passado eu comecei a fazer balé, então eu também ia nos ensaios. Eu me apresentei no meu primeiro festival de balé ano passado, então a gente, além disso, tinha também vários ensaios extras em domingo, em sábado, em feriado, à noite. Então acho que pra quantidade de coisas que eu fiz no ano passado, 43 leituras foi uma quantidade muito boa. Foram ótimas leituras também, foram leituras que me satisfizeram muito. Satisfizeram? Tem certeza? Foram leituras agradáveis. Fica muito melhor. Foram poucas as leituras que me decepcionaram. E, enfim, 43 livros, 2022, joinha. Começando então sobre as leituras efetivamente, né? A melhor leitura de 2022. Gente, eu já falei desse livro muitas e muitas vezes lá no Instagram. Quem me acompanha sabe que eu tô sempre panfletando, que é Recursão, da Intrínseca. Eu não tô com a capa comercial dele aqui, mas ele é uma capa amarela também, acho que tem uns metalizados, enfim. Foi uma leitura, gente, assim, que me surpreendeu demais. Eu li ele por recomendação da minha amiga Ieda. E aí, quando eu comecei a ler, eu já fiquei, assim, super cativada pela leitura. É uma ficção científica distópica. Então aqui a gente tem um policial que ele perdeu a filha dele num acidente quando ela ainda era adolescente. E temos também uma cientista. Essa cientista tem o sonho de salvar as memórias da mãe dela. E aí eles acabam se encontrando de um modo meio aí estranho. Mas as coisas vão começar a se desenvolver, então, a partir daí. Aqui nós temos uma história muito sobre memórias, o quanto elas talvez são importantes ou não tão importantes assim na nossa vida, o quanto escolhas são importantes, o quanto o passado é importante e, enfim. É uma leitura muito, muito boa. A escrita do Blake é muito cativante e, assim, quem não tá acostumado a ler ficção científica tem um pouquinho de dificuldade com a história, mas, assim, o que eu recomendo é ler, mas sem tentar ficar entendendo cada coisinha que acontece, cada detalhezinho, e só se envolve na história, sabe? Só vai, se deixa levar, porque é muito bom. Eu terminei a história, o livro, com a cabeça assim... Põe um memezinho aí, editor. Deixa comigo, Luizinho! Sério, surpreendente. Eu acho que ele tá pra ser adaptado. Não lembro como que tá a questão da adaptação dele, mas eu vou amar ver isso aqui em filme ou em série. Eu acho que em filme seria melhor. Em série ele vai ficar tipo Dark, entendeu? Eu, gente, desisti de assistir Dark porque eu tava me sentindo burra. Então eu acho que tem que ser em filme, em série já vai ficar perdido, sabe? Mas recomendo muito a leitura. Eu acho que ele tá esgotado, ele e o Matéria Escura, que é do mesmo autor. Ambos estão esgotados, os livros físicos. Aliás, Intrínseca nos deu um alô sobre reimpressões, mas vocês podem ler em formato digital. A melhor leitura do ano, então, Recursão. Pior leitura do ano. Tá aí uma tag que vai me fazer, talvez,
ser apedrejada. Mas eu vou falar, não foi a pior leitura do ano. Aliás, eu vou roubar, tá, gente? Eu vou colocar 2 leituras, porque eu quero falar dessas 2 leituras. Então eu vou falar das 2. Eu vou dar uma roubadinha. A ideia do jeitinho brasileiro tem a ver com a ideia de que o brasileiro é cordial. Cordial é um conceito que significa que o brasileiro tem dificuldade com normas, aspectos formais. Não foram leituras ruins, tá? Mas foram leituras que não deram certo comigo. Foram leituras que me decepcionaram. Eu fui com muita sede ao pote nessas 2 leituras, porque eu vejo que muita gente gosta desses livros. Aí quando eu não tenho costume de ler sobre os livros antes, eu só vou ler a sinopse. Quando eu efetivamente pego o livro pra ler, que daí eu leio a sinopse. E aí quando eu li a sinopse, eu falei, gente, isso aqui eu vou amar. São temas muito legais, que eu gosto muito de ler. E então eu fiquei com uma expectativa bem alta, tanto pelos temas, quanto pelo pessoal que ama e panfleta super sobre essas histórias. E eu estou falando de Pessoas Normais e Todas as Suas Imperfeições. Gente, o que acontece? Pessoas Normais foi a leitura do Clube do Livro de Itapira, acho que no mês de junho ou julho, alguma coisa assim. Aqui também teve bastante gente que gostou muito, teve gente que não gostou, então eu me senti um pouquinho menos pior, porque teve gente também que não gostou dessa leitura. Aqui nós temos a Mary Ann e o Connell. Aqui a gente começa a acompanhar eles no final da adolescência, ali terminando o ensino médio, até o começo da vida adulta. A gente acompanha eles ali por uns bons anos. Ele tem saltos temporais, então a gente acompanha eles em certos momentos da vida deles. A Mary Ann é no ensino médio, ela é aquela menina já um pouquinho deixada de lado, já na dela, e o Connell é o popular. E aí a gente vê como começa a amizade dos dois, os encontros e os desencontros deles acontecendo aí pela vida deles. Gente, não gostei. É um livro muito redundante, assim. Ele é todo feito de ciclos, sabe? A história vai e volta, vai e volta, vai e volta. Fica sempre na mesma história com os dois. Não sei nem explicar, sabe? Por que eu não gostei. Na verdade eu sei, mas se eu falar eu vou dar spoiler. Então eu não vou falar muito. Apesar disso, a escrita da Sally Rooney é muito boa. É escrita em forma de fluxo de pensamento, tá, gente? Então não tem pontuação. Eu achei que isso fosse tornar a leitura um pouco difícil, mas não foi. Apesar de eu não ter gostado, foi um livro muito fluido. Então eu li ele bem rapidinho. Mas eu me decepcionei. Eu esperava mais. Eu até tava esperando fazer esse vídeo, porque eu acho que eu vou tirar ele da estante. Acho que eu não vou ficar com ele. Eu acho que eu não vou querer reler. Se eu quiser reler ele um dia, eu releio em e-book. Não me agradou mesmo. Acho que eu dei 2,5. 2 estrelas e meia. E, gente, quem me conhece sabe que eu sou muito otimista com nota para os livros. É muito difícil eu dar nota baixa. Eu fico ali entre 4, 4,5, 5 estrelas. E aí esse aqui eu dei 2. Ai, eu dei 2,5. Agora, gente, Todas as Suas Imperfeições. Quem me conhece também sabe que eu amo Colleen Hoover. Acho que não dá pra ver aí, mas eu tenho ali a partezinha dela. Ah, aqui tem alguns. Esses daqui são os que eu não li ainda, tá? Esses aqui eu ainda não li dela, que eu li fica separado. Enfim, eu amo Colleen Hoover, adoro os livros dela, são raros que eu não gosto. Acho que o que eu menos gostei foi aquele a trilogia do Nunca Jamais, que é pura doideira, e as continuações de Métrica. Na verdade, o terceiro livro, o segundo é até ok, mas o terceiro livro de Métrica é desnecessário, esquece que aquilo lá existe. Mas enfim, Todas as Suas Imperfeições. Eu também fui com muita sede ao pote. Aqui nós temos a Queen e o Graham. A Queen e o Graham se conhecem numa circunstância muito interessante. Eles se conhecem no término de namoro deles. A Queen vai fazer uma surpresa de aniversário, de namoro, e ela chega lá e encontra o Graham na porta do apartamento dela, porque a namorada dele tá lá dentro com o namorado, com o noivo dela. Então eles se conhecem aí com os seus traidores traídos. É isso, tá? Que coisa, hein? Não é spoiler que eles acabam se casando, eles se apaixonam e se casam. E é aí que começa a história do livro, tá? A autora aqui, ela trabalha em 2 linhas temporais diferentes, cada capítulo em uma linha temporal diferente. Então a gente tem contando a história deles a partir aí da traição, eles se conhecendo até eles se casarem. E a outra linha temporal com a parte atual do casamento deles, né? Que é aí quando eles estão já há alguns anos casados. Então conta essa história aí a partir dessa parte do casamento
casamento deles. A Quen tem um sonho que é ser mãe, porém eles não conseguem engravidar. E aí o casamento deles começa a ter um certo probleminha com esse impasse, né? Ela tem o sonho de ser mãe, mas isso tá frustrando ela e o casamento deles. E é a partir daí, então, que ela vai contar. Gente, isso pra mim pareceu uau. Eu falei, meu Deus, eu vou chorar. Eu amo livro de chorar, quem não sabe? Mas eu achei o drama muito chato. A Quen é chata. O Graham é o personagem perfeito. Ele é aquele homem perfeito que não tem defeitos. Zero defeitos. Perfeitíssimo. Quando ele comete um erro, ele ainda justifica daquele modo que o homem perfeito justifica. Chato. Ai, não gostei, gente. Não gostei. Apesar disso, a escrita da Cole Ho é muito boa, então eu também li bem rapidinho. Mas chega um momento que ficou muito maçante. Aliás, esse foi o último livro que eu li no ano passado. Eu terminei de ler ele já na festa de Ano Novo. O pessoal já tava indo se arrumar pra ir pra festa de Ano Novo e eu tava lá terminando de ler. Não vou mentir que pro final eu fiz leitura dinâmica, gente, porque tava assim muito, muito chato. Eu não sei nem explicar, sabe? Então eu terminei de ler bem empurrando com a barriga. A história tinha tudo pra ser boa, mas parece que a Cole Ho tava com preguiça de escrever, sabe? Ela falou, eu tenho uma ideia aqui pra esse livro, mas eu não tô a fim de escrever, mas eu preciso escrever, então eu vou escrever. Mas ela não soube trabalhar os personagens e nem a história. Então, me decepcionou bastante. Apesar disso, eu consegui me comover um pouquinho com a história, porque eu também quero muito ser mãe um dia, e eu tenho muito esse medo de não conseguir engravidar. Então aí eu também botei mais expectativa na história. Eu falei, nossa, acho que isso aqui vai me matar de chorar, né? Vou ficar em ressaca. Pode ser que eu também não estivesse no momento pra ler esse livro? Pode ser, mas eu não pensei em reler ele tão cedo não, tá? Vai ficar aí porque eu tenho todos os livros da Cole Ho, eu gosto muito dela, vai ficar aí igual tem os outros aí que eu não gostei, mas também... Acho que eu dei 3,5. Dei 3 estrelas e meia pra ele. Valeu a experiência, mas... Um livro que me fez dar risadas em 2022. Bom, pra essa eu escolhi Uma Farsa de Amor na Espanha. Gente, eu estava assim em uma fase, eu li em dezembro também, e eu tava com algumas outras leituras, mas eu não tava afim de ler os livros que eu tava lendo, sabe? Quando você vai lendo, mas você não tá assim, uau. Eu acho que eu preciso ler alguma outra coisa. Eu tive a ideia de pedir para o pessoal no Instagram escolher uma leitura. Eu falei, o primeiro que responder esse story vai escolher a minha leitura. E aí a Anne, que eu também amo, escolheu pra mim Uma Farsa de Amor na Espanha. E, gente, foi assim, ó, dito e feito. Eu li bem rapidinho. Ele é bem grandinho, tá? Não se enganem, ele tem aí quase 500 páginas, então ele é bem grossinho. Mas a escrita da Helena Armas é muito gostosa. Os personagens, gente, são assim, puro tempero. Aqui a gente tem a Catalina, ela é espanhola, morando nos Estados Unidos, e ela trabalha numa empresa de engenharia. E aí ela tem o colega de trabalho dela, o Aaron, que ela conhece numa circunstância aí também bem engraçada. E eles não se batem, entendeu? Eles não se dão. A partir daí vai tratar desse relacionamento deles aí no trabalho. E ela vai precisar dele para uma farsa de amor na Espanha. A irmã dela tá se casando e o irmão do noivo é o ex-namorado dela, que ela deixou lá na Espanha numa situação bem ruim pra ela, vamos dizer assim. Então é bem legal. Gente, amo fake dating, é uma das minhas tropes aí favoritas. O Aaron, gente, ele é o homem perfeito, mas o homem perfeito com imperfeições, sabe? Ele comete erros, ele tem defeitos, ele tem seus momentos chatos. Aí essa situação dele com a Catalina é muito engraçada. A Catalina, gente, ela tem aquela coisa espanhola dela muito boa. Então eu dei muitas risadas. Acho que do meio pro final que teve alguma coisinha ali que me incomodou um pouco. Mas eu gostei muito do livro em geral. Acho que eu dei 4,5, 4 estrelas pra ele. Foi uma nota muito boa e me surpreendeu bastante. Então recomendo muito a leitura pra quem quer dar algumas risadas, pra quem quer um romance gostosinho. Uma Farsa de Amor na Espanha, tá? Esse aqui vale totalmente o hype, vale totalmente aí o TikTok. Um livro que eu abandonei sem dó. Gente, eu não abandonei nenhum livro assim, porque eu falei, meu Deus, que livro ruim, não tô gostando. Eu abandonei mesmo
Maria Bonita. Não foi um abandonar, eu deixei de lado, sabe? Eu peguei pra ler ele, mas eu não tava no momento pra ler. Eu até comecei a ler, acho que eu li um capítulo só, mas eu não tava no momento pra ele, não tava na vibe. Aqui a gente tem uma repórter que ela traz aqui a biografia, né, da Maria Bonita. Então ela traz todo o contexto histórico, tudo que ela conseguiu reunir sobre a Maria Bonita, sobre o cangaço, sobre os cangaceiros, pelo ponto de vista dela, né? Porque a gente sempre ouve muito falar do ponto de vista do Lampião, o Lampião sendo o astro, o Lampião sendo o foco. E aqui a gente vai tratar da Maria Bonita, né? Então, como que era a situação das mulheres no cangaço, como que elas eram tratadas, toda a violência que existia no cangaço, porque ele é tratado como um herói, mas será que ele era herói mesmo? Gostei bastante da parte que eu li, mas eu não tava na vibe mesmo. Então não foi um abandonar, foi um deixar de lado, tá? Deixei ele um pouquinho de lado e em algum outro momento eu volto a ler ele, porque eu gosto muito desse momento histórico da Maria Bonita, do cangaço. Eu sou muito curiosa pra descobrir mais sobre. Biografias eu não tenho costume de ler, mas eu tô lendo uma agora, que na verdade é a autobiografia, da Janet McCurney. Tá num hiper hype aí. Apesar deles serem escritos de formas diferentes, porque aqui a gente tem a escrita, né, é uma jornalista falando sobre a Maria Bonita. Então, acho que tem um caráter mais jornalístico, mais histórico, uma escrita um pouco mais pesada. E no livro da Janet, ela tenta trazer uma escrita um pouco mais leve, ela traz bastante diálogo, porque ela conta como se fosse uma história mesmo. É uma autobiografia, né? Então ela conta a vida dela como se fosse ali em uma história. São capítulos bem curtos, então ela escreve bem leve, sabe? Mas os temas são pesados, gente, não se enganem. Então eu tô gostando de ler aquela biografia da Janet, autobiografia, e quero tentar ler esse da Maria Bonita em breve, quem sabe. Um livro que me fez chorar, esse aqui, gente, me debulhou em lágrimas, foi A Garota Que Não Se Calou. Eu li ele em janeiro do ano passado, e um ano já, né? Aqui a gente tem a Duni, que é uma menina nigeriana. Ela precisa ser vendida em casamento pelo pai para que ele possa tentar e sustentar o irmão dela. Então, o pai a vende em casamento. Porém, a mãe dela, que já é falecida, né, queria que ela fosse diferente. Então, ela plantou ali uma sementinha do conhecimento na Adune de que ela não precisa disso, ela não precisa do casamento. Mas a partir do momento que a mãe falece, o pai esquece. O pai fala, não, você não precisa disso, você vai casar. Você não precisa saber ler, escrever, pra que isso? Você só precisa saber limpar a casa, cuidar do seu marido. E aí a gente tenta, então, acompanhar a Duni nesse trajeto da vida dela, que ela foge, ela não quer casar, pra tentar buscar uma chance de vida melhor pra ela. Gente, forte, vê muito da realidade nigeriana, tanto da situação da mulher, quanto situação de fome, situação de precariedade, como que é a educação na Nigéria, como são os ricos da Nigéria, porque também tem muita gente rica lá, são muitos extremos, né? Enquanto alguns não tem nada, outros têm muita coisa. Como é bom o capitalismo, né? Então, é uma história muito forte, mas que eu amei cada página. Eu dei 5 estrelas favoritado pra ele quando eu li. E eu chorei, no final eu chorei bastante, mas foi um choro assim de quentinho no coração, sabe? Ela traz uma mensagem muito legal pra gente. Recomendo muita leitura também. Então é isso, gente. Essa foi a minha retrospectiva de 2022. Espero que vocês não tenham cansado da minha voz. Ficou um pouquinho longo o vídeo, mas eu precisava falar um pouquinho dessas leituras. Tem muito mais, afinal foram 43 leituras, teve muita leitura boa. Se vocês querem saber um pouquinho mais sobre as minhas leituras do ano passado, tem um destaque lá no meu Instagram, tem um destaque com as leituras de 2022, tá? Acho que tá lidos 2022, tá escrito lá. E lá eu escrevo um pouquinho de cada uma, não tá detalhado, mas se vocês quiserem que eu fale um pouquinho mais de alguma leitura, é só me responder, me mandar lá no direct, Gabi, fala mais sobre Viúva de Ferro. E aí eu vou tentar trazer algumas tags também, enfim, eu vou tentar colocar essas leituras em outros vídeos, porque é isso, né, galera? Recomendações. Esse vai ser a minha meta aqui, recomendar livros pra vocês, tá bom? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês já leram alguns dos livros, deixa aqui embaixo. Se vocês quiserem responder as perguntas, me deixa aí embaixo também. Se vocês fizerem essa retrospectiva aí com as minhas perguntas, não é nada assim meu. Isso a gente vê muito por aí no Instagram, mas me marca, eu vou gostar. Se vocês fizerem por mim, me marca que eu vou gostar. Eu reposto, eu respondo. Ou deixa aí embaixo nos comentários